Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Entrando no Clima, que é o nosso programa que vai tratar de assuntos ligados, claro, ao clima, à transição energética, enfim, a tudo ligado a um assunto que todo mundo pensa que é futuro, mas não é futuro não, é presente, a gente tem que falar disso agora. Lembrando também que no ano que vem temos aí COP30 chegando e por isso é importante falar desse assunto. Eu sou Mayara Bastianelli e quero também dar um oi aqui para o meu co-apresentador, Aurélio de Andrade Souza, vice-presidente de inovação de energia da NSA Energia. Tudo bom? Isso aí, tudo bom? Um prazer estar aqui, ainda mais falando de um tema tão relevante como é clima e energia. A gente vai juntar essas duas vertentes, falar de energia renovável, falar de clima e, enfim, como é que a gente leva uma mensagem bacana para o telespectador, pensando na COP30. E tem muita coisa, né, Aurélio, para falar? Muita coisa. Mas vamos lá, né? Sem mais delongas, apresentar o nosso convidado de honra de hoje, que é o Carlos Evangelista. Carlos, obrigado por estar aqui. O Carlos é presidente executivo da AGVD, para eu não errar aqui, AGVD, Associação Brasileira de Geração Distribuída. Bem-vindo, Carlos. Obrigada por estar aqui com a gente. Imagina, eu que agradeço. É uma satisfação grande estar aqui. Queria te cumprimentar, Mayara, cumprimentar, Aurélio. E vamos ver se a gente consegue passar o máximo possível de informação para esse programa que vocês estão iniciando. Bom, vamos esmiuçar primeiro, né? Trazer esse assunto para a galera em geral, digamos assim. Queria saber o que é geração distribuída e por que ela é tão importante, a gente precisa debater. Bom, a geração distribuída já existe há vários anos, né? E a BGD, a Associação Brasileira de Geração Distribuída, foi fundada com o objetivo de fomentar esse mercado, que é quando as empresas têm como atividade principal ou atividade estratégica a geração distribuída com fontes renováveis de energia. Todas as fontes, solar fotovoltaica, biomassa, biogás, eólico, resíduos sólidos urbanos e agora hidrogênio verde, as centrais geradoras hidráulicas, ou seja, fontes de geração renovável que não vão poluir o ambiente. E geração distribuída é quando eu produzo a própria energia próximo ou junto à carga, junto do consumo. Ou seja, eu evito as perdas inerentes à transmissão longa de energia. E o mais importante também, Carlos, é que ele é bem democrática, né? A geração distribuída, você atua desde o nível de uma residência até uma indústria. É assim, aplica para todos os segmentos do mercado. É o sonho de todo mundo, né? Produzir a própria energia, se livrar das faturas, né? A fatura do plano de saúde, a fatura do telefone, a fatura da distribuidora de energia. Se eu consigo produzir a própria energia, além do próprio benefício, e ser uma das ferramentas de inserção social mais eficientes que tem, eu consigo mitigar os gases de efeito estufa, eu consigo ter distribuição de renda, várias vantagens que a gente vai falar ao longo da conversa, e que realmente vão beneficiar o usuário da geração distribuída. É porque tem muita gente que não pensa sobre isso, né, Aurélio? Mas a gente tem a energia e liga a luz, tá tudo certo, assim, né? Só percebe às vezes quando falta, mas muitas fontes de energia são muito poluentes, então acabam não valendo muito a pena, né? É verdade. Eu não queria demonizar as outras fontes, é importante a gente ter todas as fontes. A gente está no processo mundial de transição energética, que é sair dos combustíveis fósseis e para os combustíveis renováveis. Isso não quer dizer que a gente não pode trabalhar com as outras fontes, até porque a gente depende delas para vários segmentos, à escala industrial, por exemplo. Mas é claro que é importante a gente olhar para o futuro. E no futuro, ele tem um espaço bem reservado e talvez até de domínio, dependendo de vários fatores, das energias renováveis. O Carlos, vamos puxar essa agenda global de transição energética, né? Assim, a gente olha o mundo todo migrando para as fontes renováveis de energia ou tentando migrar os países que podem, uns mais, outros menos. O Brasil já sai na frente, né? Já sai na dianteira com uma matriz bastante limpa, renovável. E a GD, como a gente chama, na geração distribuída, né? Que entrou ainda acelerando esse mercado. Como é que você acha? Qual é a relevância disso nesse mercado global da geração distribuída? Você já falou um pouco, mas principalmente nessa postergação dos investimentos em rede, na redução das emissões de gás de efeito estufa. Elabora um pouquinho mais sobre isso, porque a gente quer realmente elevar a importância da geração distribuída na transição energética justa e inclusiva. Né? Bom, o Brasil é líder nessa área, né? E é um país privilegiado. A gente tem sol de norte a sul, vento de leste a oeste, biomassa, biogás, uma rede hídrica rica que a gente pode aproveitar com hidrelétricas. E hoje, se eu não me engano, 83% da nossa fonte de energia elétrica
renovável, né? A geração distribuída, na verdade, as pessoas às vezes acham que ela começou com a Resolução 482 de 2012, né? Mas ela começou antes, começou em 2005, né? Só que a geração distribuída é ligada direto na rede de distribuição. Só grandes empreendimentos. O que aconteceu em 2012 com a Resolução 482 da ANEEL? Permitiu a micro e a mini geração distribuída. Ou seja, cada um de nós, todos os consumidores, para ser mais exato, 93 milhões de pessoas, né, de unidades consumidoras, podem produzir a própria energia. Democratizou a produção de energia. Então, acho que aí cabe exatamente o que a gente falou no início, é uma das ferramentas de inserção social mais poderosas que tem dentro de uma área que não pode parar, que é a energia. E aí, por exemplo, Energia elétrica, né? exato, estou lembrando Fala aqui, energia elétrica. estou lembrando, na verdade, é mais ou menos aquela história, quando a gente vê lá os painéis solares em cima das casas, é tudo isso que a gente está falando, por exemplo. Também isso. Pelas características e especificidades da energia solar fotovoltaica, aqui no Brasil ela é a mais adequada para a geração distribuída. A gente tem 2.864.000 sistemas instalados no Brasil inteiro, beneficiando mais de 4 milhões de pessoas que fazem a compensação desses créditos que são inseridos na rede. O excesso da energia que você produz, você coloca na rede, com todas as fontes. Agora, é claro, quando você olha uma casa e vê o painel, ali com certeza energia solar fotovoltaica, porque é a fonte mais adequada para você fazer próxima carga num centro urbano. Agora, poderia ser uma usina de biomassa. Evidentemente, nós não vamos colocar na residência, mas na área rural, né, a área de agrobusiness, por exemplo, é uma das áreas que mais cresce geração distribuída hoje no Brasil. Só olha o tamanho desse mercado e como a importância disso em crescimento, em números de crescimento. Ele falou aqui 4 milhões de unidades consumidoras consumindo energia solar agora, nesse momento. Qual o tamanho desse mercado, Carlos? É um mercado de mais de 100 bilhões, né? 100 bilhões de reais de investimento, mas de unidades consumidoras estamos perto de 90 milhões de unidades consumidoras. Verdade. Hoje, se você pegar nos sites oficiais, por exemplo, da ANEEL, você tem 93 milhões de unidades consumidoras. Ou, para falar uma linguagem que o pessoal entenda mais, de relógio de luz, relógios de luz, para que você poderia, por exemplo, colocar um sistema de geração própria de energia, geração distribuída. A gente chama de distribuída porque ela não são as grandes usinas e depois distribui através das linhas de transmissão para chegar lá na carga, na nossa casa, no comércio. Você produz no próprio local que você vai consumir, está distribuído. Os sistemas off-grids também são geração distribuída. Como são esses sistemas, para leigo entender? São sistemas que você não está conectado na rede. Aliás, o Aurélio é um dos maiores especialistas do mundo de geração off-grid. Como você não está conectado na rede, você usa baterias. Então, é um sistema que ele é preparado, ele é dimensionado para você produzir energia e carregar as baterias. E as baterias carregam o sistema, fornecem energia elétrica para o sistema. A gente vai ter um painel sobre isso, sistemas off-grid, né, fora da rede, e falar da descarbonização da Amazônia, que é uma área também importante. Mas, assim, nos conhecemos no setor de energia, mas desde 94 atuando com um sistema isolado na Amazônia. O off-grid é isolado também, né? Então me dá muito prazer levar energia. É a mesma terminologia, isso, né? Off-grid, sistema isolado. A rede não chega, a rede elétrica não chega. Ainda tem no Brasil vários pontos em que não chega a rede elétrica. Mas no caso da geração distribuída, não. A rede elétrica chega. Então eu consigo produzir a minha própria energia, não preciso das baterias nesse caso. Depois a gente pode até falar, a vantagem da bateria poderia ser colocada também, inclusive nos sistemas que estão interligados. Mas vamos supor o que está acontecendo hoje, 2 milhões e 600 mil sistemas instalados. Né? Eu converto a luz do sol em energia elétrica e uso em todas as cargas, na minha própria residência, pode ser comércio, pode ser indústria, pode ser área rural. O excedente, ou seja, aquilo que eu produzo a mais do que eu consumo, eu injeto na rede. Devolve para a rede. Eu injeto na rede e depois recebo de volta na forma de créditos, em quilowatt-hora. A primeira pergunta que as pessoas fazem, como é que eu faço à noite? Se for fonte solar fotovoltaica, né? Se for hidrelétrica, não teria problema, né? À noite eu pego os créditos de novo. Eu uso a própria energia da distribuidora de energia em qual eu estou conectado e utilizo aqueles créditos que eu injetei de dia. Olha só. Então é um sistema maravilhoso. Sim. Né? Tem desvantagem, né? Eu tô pensando aqui, não tem desvantagem, só tem vantagem. Só tem vantagem.
Durante o dia você tem excedente de energia solar, você injeta, e à noite, quando você precisa, você puxa sua energia de volta. Agora, Carlos, você falou uma coisa interessante aí, vou puxar esse gancho das baterias. É, olhando no ponto de vista macro, muita injeção de energia no horário da solar é bacana, mas à noite você também tem uma demanda que você puxa muita energia da rede. Quais são as estratégias nos países já mais avançados, com mais desenvolvimento, com exceção das baterias nas casas agora? Não off-grid, Ok. on-grid. Não, poderia, e é o que está acontecendo aqui, iniciando essa fase aqui no Brasil. Baterias, né? Storage, baterias colocadas. Vamos pegar o exemplo da residência, que é mais fácil da gente visualizar. Então, você coloca uma bateria na sua casa, durante o dia, você alimenta todos os equipamentos eletrodomésticos da sua casa e a bateria. Durante a noite, você puxa a energia da bateria. E você pode fazer vários intercâmbios, né? A gente até pode evoluir nesse modelo. Vamos supor, se você tem um carro elétrico. Hoje ainda a legislação não permite, mas você poderia descarregar a energia do seu carro na sua residência. Ou ao contrário, você coloca o carro, estaciona o carro na sua residência, durante o dia você carregou as baterias, porque não tem ninguém na sua casa. Então você não está usando aquela energia dos seus painéis solares nos eletrodomésticos, você está carregando as baterias. Aí você chega à noite, essa bateria você carrega o seu carro. E você dá para fazer várias misturas com isso. Você pode ter sistemas que gerenciem toda essa carga, que você liga e desliga o teu ar-condicionado na hora mais adequada para você pagar uma tarifa menor. E aí a gente pode... O céu é o limite, digamos assim, O céu é o né? limite. Tem muita coisa acontecendo interessante no mundo, o Brasil ainda está um pouco atrasado nesses novos modelos de negócio, mas a tendência aqui no Brasil, principalmente com geração distribuída, que é a produção de energia próxima junto à carga, é a gente evoluir para sistemas mais avançados em que você consiga interagir com a sua carga. Eu falo carga, mas só, os eletrodomésticos, Equipamentos que consomem energia. com outros sistemas de produção de energia, que pode ser solar, biomassa, biogás, ou o que for, dependendo de onde você estiver, se estiver em área urbana ou área rural, e baterias. Interessante. Agora, eu tô pensando aqui, ouvindo vocês conversar. Aliás, gente, é muito interessante, é muito bom quando a gente conversa com pessoas com brilho nos olhos, que é os meninos aqui têm paixão pelo assunto também, e isso é muito legal. Só um Sim. parênteses aqui. Mas o que falta? Quais são os principais desafios da geração distribuída no Brasil? Porque estamos falando aqui, é um sistema muito bom, tem várias vantagens, basicamente nenhuma desvantagem, tudo mais. O que falta para esse sistema, né, a geração distribuída avançar no Brasil, chegar a mais pontos? Bom, a gente pode trabalhar em vários assuntos. Primeiro, seria interessante que tivesse uma maneira mais fácil, mais ágil, em que todos pudessem rapidamente fazer uma conexão na rede. Hoje existe uma grande dificuldade para se conectar com as distribuidoras de energia, por vários motivos, né? Não consegue rapidamente uma conexão. Deveria ser assim, uma simples solicitação, seguindo alguns parâmetros usuais para ter uma compatibilidade e você já conseguir uma conexão. Hoje você tem grandes dificuldades. Às vezes as distribuidoras criam algumas dificuldades também que não seriam necessários criarem, até porque tem tudo especificado, tem uma lei regulamentando, tem uma estabilidade jurídica regulatória dentro de uma lei que abrange o país inteiro, obviamente. Então, hoje esse é o maior desafio que tem para a geração distribuída, conseguir se expandir com facilidade de conexão em todas as distribuidoras. Existem problemas de equipamentos, a gente tem uma dependência muito grande ainda de equipamentos, em que pese que nós temos alguns heróis aqui no Brasil que estão produzindo os equipamentos aqui, seria interessante se nós aumentássemos a produção de equipamentos dentro do Brasil para não depender tanto de equipamentos externos. Fica caro, né, Carlos? Ou fica mais caro? Não, depende. Para você produzir aqui, dependendo do tipo de equipamento que você produz e como é que estão os impostos sobre aqueles equipamentos, pode ser inviável competir com a China, por exemplo. É extremamente difícil. Não que a gente não consiga competir com a China, que eles têm uma produção mundial. Eles têm um ganho em escala muito grande, incentivos fiscais relevantes. Isso dificulta muito a produção aqui no Brasil. Eu não quero criticar, o objetivo não é criticar, mas a gente precisa de uma política industrial muito clara para a produção de equipamentos no Brasil. Eu já trabalhei com produção de equipamentos e a gente sente umas dificuldades para ser competitivo aqui dentro do Brasil. Imagine fora, competindo com um país que tem uma produção em escala gigantesca, muitas vezes maior
muitas vezes maior do que o do Brasil. Posso ilustrar isso, Mayra? Assim, às vezes você produz no Brasil mais caro do que importar do outro lado do mundo. Então Sim, a experiência que eu tive quando nós trabalhamos com fabricação é que o nosso custo de produção, né, era mais caro do que a entrada do equipamento importado. com todos os impostos de É. importação. Então, ou seja, o equipamento importado chegava no Brasil já com todos os impostos recolhidos, mais barato que o nosso custo de produção. Então, isso inviabiliza a competição. E pegando esse gancho também, assim, os países que se desenvolveram nesse segmento, e eu posso falar um pouco da década de 90 e depois dos anos 2000, principalmente pegar o gancho da Espanha, na Europa, que focou muito na Alemanha, depois Itália, todos esses países criaram uma política industrial para fomentar a sua indústria e a partir daí ter produtos locais mais baratos. Bom, aí veio a China, tudo bem, e houve uma decisão naquela época de, como é que se fala, globalização, que está se revertendo agora, está todo mundo puxando a produção de volta para o seu próprio parque industrial, porque percebeu que deixou toda a inovação tecnológica, toda a parte de agregação de valor fora dos seus países. Então a Alemanha está voltando, os Estados Unidos está voltando a produzir localmente, a Espanha, a Itália, enfim, a Europa como um todo, que é um berço de tecnologia, né? Então, assim, a política industrial é algo que faz a diferença no avanço tecnológico de um país. Mas a gente está falando de clima aqui também, não quero criar um clima, clima ruim, não. Mas olha, governo, vamos pensar, olha, política pública, olha, vamos olhar para né, essa área. Isso. Claro, a gente sempre tem alguma crítica, alguma colocação, mas é muito difícil isso. É. Porque se você for pensar, então eu vou taxar os equipamentos que entram. Mas você impacta diretamente o mercado e para todos nós, né? Todos nós consumidores, né, os 93, 92 milhões de relógios, os equipamentos vão aumentar. Então eu vou abaixar os impostos de quem produz aqui. Também não posso fazer isso, porque o governo necessita ter uma arrecadação e teria que ter uma política muito clara para justificar um segmento específico ter algum tipo de exceção em termos tributários. A gente está no meio da reforma tributária, inclusive, essa é uma dificuldade. Então, isso é uma coisa difícil, não basta uma decisão única de sobe uma tarifa de importação aqui ou libera os impostos do outro lado. É uma coisa conjunta que tem que ter um equilíbrio e tem que ter claramente um plano de começo, meio e fim, que é o que a gente chama de subsídios ou incentivos fiscais. Isso tem que ser uma política muito clara, com um objetivo muito claro, para uma área ou um setor não deitar lá e nunca mais sair aquele subsídio, digamos assim, e ficar dependendo disso eternamente. A geração distribuída não pensa assim. O setor de geração distribuída ele tem claramente a visão de como vai crescer no Brasil. A gente tem uma lei que rege isso, são incentivos que foram colocados para esse mercado começar a decolar. Esse incentivo tem data clara para terminar, e o objetivo nosso é que todo brasileiro, todas as residências, todo o comércio e indústria consigam escolher, ter o poder da escolha de como quer ter a própria energia. E tem várias maneiras de ter. Você pode produzir a própria energia, você pode ir para um modelo de negócio de energia por assinatura, você não investe nada e ter um desconto. Você pode ir para o mercado livre, ou seja, você pode ter opções e somente isso vai fazer com que todos nós possamos ter o poder de escolha que tem hoje o pessoal da Europa, o pessoal dos Estados Unidos. Hoje a gente não tem ainda, mas a gente está caminhando nisso para o Brasil, no Brasil também. Então, quanto tempo você acha, mais ou menos, para a gente poder ter isso? Porque eu fico lembrando, por exemplo, esses tempos atrás ali, São Paulo, aquele apagão, que a 25 de março ficou completamente ali, deixou de vender, gente que jogou comida fora. E tô falando de coisa pequena, tá, né? Mas a gente tem aí outros grandes prejuízos. Para você ver o impacto que é a energia elétrica. Se a gente fica sem energia, mesmo que por curtos períodos de tempo, você volta para o século passado. Aliás, para o século retrasado. É como se você estivesse no século XIX. Você não consegue fazer absolutamente nada. A gente não estaria fazendo, por exemplo, esse programa. Não teria a luz, não teria a transmissão, não teria os cronômetros, não teria a filmagem, nada. Nem chegar aqui eu conseguiria, né? Na COP30, agora específico, vai ser o ano que vem, lá em Belém do Pará. A gente conhece Belém do Pará, já tivemos lá algumas vezes, fizemos alguns trabalhos lá. Um dos objetivos que a gente tem, olha, vamos mostrar para o mundo que o Brasil é líder. O Brasil tem condições de mostrar a liderança mundial no setor. A maioria dos países invejam
o Brasil, mas não falam isso, né? Eles atacam o Brasil, mostram só os pontos ruins, exageram, colocam lente de aumento nas coisas ruins, quando na verdade deveriam admirar que a gente tem uma das matrizes elétricas mais limpas do mundo e as matrizes energéticas também. Então, nós deveríamos ser exemplo para o mundo. Claro que nós temos vários problemas que precisam ser resolvidos. A tarifa, por exemplo, hoje está numa escala quase que insuportável por diversos motivos, mas nós gostaríamos de mostrar na COP30 a liderança do Brasil. Nós temos praticamente 2 usinas de Itaipu em geração distribuída instalados com dinheiro privado, né? Agora nós estamos nas bandeiras tarifárias. O mundo inteiro sente isso. As bandeiras tarifárias também têm vários motivos, mas principalmente por uma previsão de escassez hídrica. Todos nós estamos pagando isso. Imagine se eu retiro do sistema 2 usinas de Itaipu, que é o que nós de geração distribuída estamos injetando hoje. O impacto que isso não daria. Será que a gente não estaria pagando as bandeiras tarifárias já desde janeiro, pelo risco que pode ter? Na verdade, a bandeira tarifária está ligada com ligar a hidrelétrica, né? Desculpa, ligar as usinas térmicas, né? Combustíveis fósseis. Você vê que a gente depende ainda. É importante ter toda essa gama de opções. Eu não posso descartar nenhuma. Vou demonizar essa aqui, vou demonizar aqui. É claro que num plano assim, olhando para frente, a nossa vontade e talvez até necessidade é todos nós migrarmos para as energias renováveis, né? Para uma matriz mais limpa, longe de combustíveis fósseis. Mas não é assim, vou demonizar, não quero mais saber. Não é inteligente fazer isso. A gente tem que ter uma certa coerência e fazer isso a ponto. O objetivo final é esse, mas eu tenho que ter uma transição. Na COP30, a gente pode mostrar ao mundo como o Brasil está fazendo isso, a liderança que a gente tem em vários setores. É isso que nós temos que fazer. O brasileiro tem mania de, então vamos aproveitar e vamos mostrar as queimadas aqui, todas as coisas ruins que acontecem no mundo inteiro e acontecem aqui também, e a gente tem que atacar isso. Isso é um problema grave e sério, mas eu, pelo menos, na nossa parte, como geração de vida, eu quero mostrar o que a gente tem de bom e de melhor. Aproveitando o gancho, a gente sempre usa a relação Itaipu, né? Para quem não entende, cara, né? 2 Itaipus, o que é que isso significa? Desculpa. Porque a turma lá nem sempre está alinhada com a gente, né? O que é isso? É uma tribo? Né? Porque é uma tribo. Porque Itaipu, por muitos anos, foi a maior usina hidrelétrica do mundo. Acho que ainda é a segunda, né? É a segunda. É a segunda em capacidade, mas é a primeira em geração de energia. Perde para uma na China, Três Gargantes, em potência. Mas em geração, Itaipu gera mais energia, então continua sendo número 1. Quando a gente fala 2 Itaipus, é equivalente a 2 usinas dessas em sistemas solares, né? Demandou uma explicação mais detalhada. Porque a gente fala, já é jargão. Em termos de potência, se a gente pegar todos os sistemas de geração distribuída que tem no Brasil hoje, corresponde a 2 usinas de Itaipu. Que é grande. Claro, não injeta tanta energia porque a usina de Itaipu funciona 24 horas, né? E a geração distribuída, como a maioria no Brasil é oriunda de energia solar fotovoltaica, eu gero quando tem sol. Ou está nublado. Eu queria aproveitar um gancho que a gente já falou, estava falando de governo, de política pública, e a gente está em plena campanha, né, eleição por aí, chegando e tudo mais. Como vocês veem o interesse político pelo clima? Porque sempre o clima foi visto como uma agenda chata, né? O pessoal ali quer falar de violência, vamos falar de saúde, educação, segurança, né? Agora, eu vejo poucos candidatos, em geral, falando sobre clima. Vocês acham que ainda é uma agenda que as pessoas ainda consideram não vou falar disso, não ganha voto, isso aqui não vai muito... Ou está mudando, isso está sendo mudado aos poucos? Bom, depende do candidato, né? Se a preocupação do candidato é pura e simplesmente angariar votos ou simpatia, provavelmente ele vai falar disso. Porque eu acho, na verdade, nem é achismo, as pesquisas mostram, né? Tem uma pesquisa da Folha de São Paulo e uma outra que foi feita pelo Greenpeace, se não me engano, no ano passado, mostrando o interesse das pessoas por energias renováveis no Brasil inteiro. Agora, se o interesse do candidato for colocar um plano de governo que realmente pense em benefícios para a população, seja do local que ele vai gerenciar ou para o país inteiro, com certeza ele também tem que incluir isso na agenda dele e entender como é que as outras áreas vão interagir com a área que ele vai comandar. Por exemplo, é fundamental a gente pensar em mobilidade elétrica, né, com energias renováveis. Aqui na cidade de São Paulo, nós temos uma frota de ônibus gigantesca, enorme, que, salvo engano meu, não tenho os números na cabeça, talvez o Aurélio possa me ajudar. 12 mil ônibus. 12 mil ônibus a diesel.
né? Disso, maioria Queimando disso. combustível Maioria disso. fóssil. Será que eu posso transformar esses ônibus com biocombustível, ou com hidrogênio verde, ou com energia elétrica? A resposta é sim, posso. Mas como fazer isso? A grande resposta é como. Porque não é só, vamos trocar então. O ônibus elétrico ele custa muito mais caro. Então você tem que fazer uma análise de custo e retorno, tempo de investimento. Eu invisto ali e depois de um certo tempo isso vai se pagar. Como que eu faço para possibilitar essa transição? Posso transformar tudo em biodiesel ou tudo com hidrogênio verde? Posso também. A que custo eu vou fazer isso? Aí tem que calcular lá o custo-benefício. Os benefícios são tangíveis e intangíveis. O benefício também vai para a saúde da população Opa. aqui. E se eu pensar um pouquinho além, e hoje com a inteligência artificial eu consigo até calcular isso, consigo mesmo, olha, eu transformando toda a frota de ônibus de São Paulo e evitando ela injetar gases aí na nossa atmosfera, além do custo que eu vou evitar de combustível durante os próximos 10 anos, quantas pessoas a menos vão estar nos hospitais pela poluição que eu vou injetar na cidade? Isso tem um custo para todos Nossa. nós. E quando a gente coloca lá, sei lá, 10, 20, 50 mil pessoas entrando no hospital, ficando 3 dias paradas por algum problema respiratório, Mexe na economia, né? custa Também. para todo mundo. Custa mão de obra parada, a previdência social Sim. Pressionada, né? pressionada, custo médico, custo para o município também. Então, se a pessoa fizer uma análise, se o profissional, né, se o gestor, digamos assim, o prefeito ou o governador, o que seja, agora nós vamos ter eleição para prefeito, né? Se ele pensar nisso de uma maneira mais ampla e a longo prazo, com certeza absoluta a parte de sustentabilidade, transição energética, políticas energéticas tem que É um ser peso importante. Não, desculpa, só para completar, São Paulo já tem alguns incentivos, por exemplo, para quem tem carro elétrico, o carro híbrido não pega rodízio, né? Tem algumas coisas do tipo Tem já. vários incentivos. Inclusive incentivo para... Tá vindo muito carro elétrico para cá, né? Inclusive, alguns estados têm isenção de PVA. isso. E O estado de São Paulo, também. não me lembro São se Paulo, tem a isenção. cidade de São Paulo tem isenção para IPVA. A cidade, eu não sei se é o estado, mas a cidade tem, né, Aurélio? Se não me engano. Isso andou mudando, temos até um colega lá no Ministério do Meio Ambiente, né, tratando dessa agenda. É dinâmico, não dá para dizer agora, não sei de cabeça, mas eu queria voltar na questão da política, né, e da inserção disso nos discursos políticos. Realmente, o clima é intangível. Se falar de clima, o cara vai pensar na temperatura, vai chover, não vai chover. E é muito mais do que isso, né? Mas eu concordo com tudo que o Carlos falou, essa questão da saúde e a correlação da saúde com o clima é clara, mas deveria estar mais presente na agenda do gestor. Já existem vários índices, já existem vários workshops, seminários, assim, informações sobre como o clima está afetando a saúde da população. A gente teve agora uma variação de temperatura aqui absurda, de mais de 30 graus, praticamente. Deu -1 outro dia e hoje já vai dar 30. A gente está falando de 3 dias de diferença. Isso no sistema imunológico das pessoas vai acabar. A Aurélio, inclusive, né? Eu sofri estou aqui com... Impacta, você vê? Impacta na saúde e indiretamente impacta nos custos. Isso. Mas acho que também as pessoas estão começando a perceber mais, né? Porque a água está batendo no queixo, nem em outro lugar, né? Acho que a água já está batendo no queixo, nesse sentido de... A gente está falando de poluição, mas a gente está falando de tempo seco, as queimadas, tudo. Então, talvez esse interesse maior, a gente está chegando, acho que, num limite ali que nunca se viveu, né? Não, nunca se viveu uma crise climática tão intensa como a gente está vivendo aqui agora. E voltando àquele ponto que você citou, Porto Alegre vai se repetir em outras capitais, em outras regiões. Tudo vai ficar mais extremo. E o clima está muito ligado a isso. E, globalmente, um grande gerador de gases de efeito estufa é a energia. Não no Brasil, mas lá fora sim. Por isso que o Carlos falou, nossa matriz é invejada. Eu acho que é isso que a gente tem que mostrar para o mundo inteiro aí na COP30. A gente falou da COP, né? Então, voltando à questão da COP, nós estivemos lá agora, recentemente, com o governo do estado do Pará, olhando toda a infraestrutura que vai ser montada para a COP. São obras grandes, vão vir delegações de 200 países, está se prevendo mais de 50 mil pessoas, numa cidade que tem pouco mais de 1 milhão, 1,5 milhão de pessoas, eu não lembro agora de cabeça, mas não tem capacidade para absorver tanta gente. Isso tudo quer dizer aviões, geradores a diesel,
Os navios Os navios vão vir ter ficar atracados e servir como leito de isso, hotel, né, hotel. também. Tudo isso vai demandar energia. Se a gente puder usar energia solar, armazenamento, hidrogênio, geradores com biometano, o mix energético no Brasil é lindo. Por isso que o nosso brilho nos olhos. É. Tá brilhando lá, É, só. nosso mix energético é maravilhoso. A Aham. gente tem de tudo aqui. E tudo dá. Já diria os portugueses quando pisaram aqui, fizeram a primeira carta lá para Portugal. Né? Aqui tudo se plantando dá. E é isso mesmo. Não, muito bacana. Pode falar, Carlos, desculpa. Não, eu ia complementar quando a gente estava falando da parte de o poder público, como que ele poderia ajudar a fomentar isso, né? Aqui em São Paulo e no estado também a gente tem vários imóveis que pertencem ao estado, pertencem ao município, né? Imagina se em todos esses imóveis fosse colocado geração distribuída, né? Sistema solar fotovoltaico. Você vai estar de novo o poder público fomentando a geração distribuída, criando empregos, né? Já criou desde o começo, né? Cálculos de acordo com o IRENA, né? Com o Instituto Europeu. 800 mil empregos, mais de 800 mil empregos qualificados no Brasil. Isso é muito importante para a nossa economia. Estaria fazendo isso na cidade de São Paulo, por exemplo. Estaria abaixando a conta de luz ou diminuindo a fatura de energia. Mais economia para o município. Carlos, mas para instalar isso, precisa investir em equipamentos. Existem modelos de negócio de empresas que já investiram em equipamentos e elas conseguem ajudar você a gerar a sua própria energia. Então, o município não precisaria nem investir em equipamentos, poderia fazer convênios com essas empresas e essas empresas gerariam a energia para os prédios pertencentes ao município, ou ao estado, ou ao país. A federação também tem, o executivo também tem diversos imóveis pelo país inteiro. Então, o poder público tem essa capacidade de gerar demanda e gerenciar isso e beneficiar todo mundo simultaneamente. Esse é um tema importante, eu até posso contribuir mais, porque eu fiz um estudo, para o governo do estado, né, bancado pelo BID, Banco Interamericano. Nós desenvolvemos durante um ano um estudo sobre a oportunidade de geração distribuída para todo o aparelho, né, estatal. E assim, chegava a projetos de mais de 500 megawatts. 500 megawatts hoje é um investimento aí de quase 2 bilhões de reais. Imagine isso injetado na economia, sem ser dinheiro público, contratando empresas privadas que fariam investimento por conta própria, explorando um serviço de energia que é algo que já está aí. Não é invenção nenhuma, é produto de prateleira. Carlos no início falou um número, né? Quase 100 bilhões de investimento, Mayra. Tudo dinheiro privado. Nada Essa é uma coisa público. boa da geração E distribuída. até lembrei agora você falando, eu acho que no governo anterior, estadual, eu não lembro qual que era o governador. Então foi feito um projeto, a BGD até participou de energia solar fotovoltaica no CDHU. Em todas as casas de CDHU ia ser colocado. Não era dinheiro público, dinheiro privado, através de parceria público-privada. E agora também foi aprovado recentemente uma lei, colocar no Minha Casa Minha Vida, ou seja, no país inteiro. Também colocar energia solar fotovoltaica no Minha Casa Minha Vida. Se eu não me engano, já contemplava o solar térmico. Né? Agora vai ter o solar fotovoltaico, para gerar energia também. Abaixa a conta de luz de quem está morando lá, desenvolve mais emprego, cria mercado aí, mais empresas instalando esse sistema, ou a própria empresa que vai construir, mitiga, menos gases colocados, né? Novamente eu estou contribuindo para o meio ambiente. Então é uma tríade, né, que é que a gente chama dos 3 pilares da sustentabilidade: o social, o econômico e o ambiental. Os 3 sendo atendidos com geração distribuída. Olha só. Olha, não sei vocês, assim, quem está aqui assistindo, mas eu vou dar um jeito de procurar colocar na minha casa, né? Porque, gente, né? Mas tá aí. se eu fizer uma conta de padeiro, a gente pode falar isso assim, você paga o investimento com a economia que você tem na sua conta de energia. Tempo, mais ou menos, assim. Vai variar de estado para estado, mas, Carlos, o que você fala? Se eu falar 5 anos de tempo... Não, 5 anos é razoável. Né? É razoável. Dependendo do lugar, demora mais tempo, dependendo do que você fez, talvez um pouco menos, mas de 5 a 6 anos é bastante razoável. Ou seja, o financiamento é nesse prazo. Você praticamente troca a sua própria geração por um financiamento que está se pagando
e depois disso você tem um benefício de tendo 100% solar na sua casa, no seu negócio, na sua indústria. Eu estou falando muito de casas aqui, eu puxo muito para o meu lado aqui, né, que é muito de casa, de residência, mas a gente está falando também de grandes empresas que vão ter uma economia absurda, né, Sim. com isso. Sim, Autoprodução. autoprodução. A indústria, ela, por natureza, já tem uma energia mais barata, né? Sim, sim. A gente fala de casas porque, assim, é quem paga a energia mais cara somos nós. Proporcionalmente, né? São as residenciais. Mas a indústria, certamente. Inclusive, não é o setor que mais usa energia solar justamente por conta disso. Ele já tem uma energia barata vindo de uma origem hidráulica, ou eólica, ou até uma solar centralizada. Mas a tendência é essa. Tem estudos da Bloomberg que fala que talvez o setor de energia solar no Brasil já atinja 30%, 40% da matriz. Não é isso, Carlos? 2040, Bloomberg New Energy Finance. Tem um estudo mostrando que em 2040 40% da matriz elétrica vai ser solar. Hoje 12%. Hoje 12%. Ou seja, é um mercado que vai crescer ainda 4 vezes, praticamente. Se a gente está falando de 100 bilhões, a gente vai falar de 400 bilhões, meio trilhão de reais de investimento privado. Eu gosto de falar isso porque não tem subsídio, assim, tem incentivos que o governo cria para fontes que estão chegando aí, mas não são recursos somos nós incentivados. Exatamente. Somos nós que estamos investindo nessa geração. É um mercado que está crescendo. Você jovem que está aí nos assistindo, vai investir em energia, vai estudar, vai trabalhar com energia, que é o futuro. Tá aqui, olha, os dois dos grandes nomes, né, que falam sobre o assunto. Eu quero muito agradecer primeiro ao Carlos Evangelista, que é presidente executivo da GBD, da Associação Brasileira de Geração Distribuída. Você viu que eu troquei? Eu vi. Ricardo, Associação Brasileira de Geração Distribuída, tô o dia inteiro falando disso. Obrigada, viu, Carlos, por estar aqui com a gente. Foi um prazer enorme falar sobre isso, falar sobre o futuro. E obrigada pelo trabalho que você tem feito também, pelo nosso clima, né, querendo ou não. Obrigada. Imagina, eu agradeço vocês pelo trabalho que vocês têm feito de divulgar todas essas informações. Isso é muito importante. E junto comigo, né, Aurélio de Andrade Souza, que é VP de Energia e Inovação da NSA Energia. Obrigada, Aurélio. Eu que agradeço. Você também, um trabalho inestimável aí para o nosso futuro, para o nosso presente. É isso aí, para o presente, é agora. Eu que agradeço também a oportunidade, agradeço o amigo Carlos aqui pelo tempo e vamos para a próxima. Obrigada, gente, até a próxima em mais um Entrando no Clima. Vamos juntos até a COP30, né? É isso aí. Pelo menos. Pelo menos até a COP. Tchau, gente, até Tchau, mais. Tchau.